Bom pessoal, essa aqui é uma plataforma então do equipamento de ressonância de um Tesla e meio, tá? Da Siemens, fabricante, tá? Esse aqui é o Magneton Sempra. Essa plataforma aqui, essa interface aqui é a plataforma Goal, tá? Que já possui um tipo de inteligência artificial, tá? Que é o Dot System. Ah, olhando aqui para a gente falar sobre os parâmetros, tá? Nessa tela inicial aqui, é, eu tenho como controlar o equipamento aqui de dentro, tá? Nessa tela, então eu consigo aqui, tá? Mover a mesa, tanto adentrando quanto retirando. Se eu clicar na casinha aqui, tá no home, o paciente ele é ejetado do aparelho, tá? Eu consigo controlar aqui a ventilação, tá? Lá dentro do magneto. Aqui o volume do fone de ouvido, tá? Aqui a iluminação, tá? Dentro do gantry, eu consigo controlar tudo por aqui, tá bom? Então é bem legal essa interface, consigo bloquear a mesa, tá? Enfim, aqui alguns ajustes, tá? Que eu posso fazer aqui, ó, na parte do voice, tá? Posso criar uma nova frase aqui, ó, enche o peito de ar e solte, tá? Eu gravo aqui o que eu quero, tá bom? E deixo salvo esse comando de voz aqui. Aqui, para mim fazer a monitorização do paciente, tanto dos eletros quanto do pulse, parte respiratória, tá? Esse inline display ele vai mostrar aqui no final da sequência ou intervalo dela, vai mostrar aqui uma prévia das imagens aqui, tá? E esse dot cockpit aqui é onde eu vou fazer aqui onde eu tenho meus protocolos de exame, tá? Bom, vamos habilitar esses caras aqui, abrindo essa sequência que é um localizador do crânio, tá bom? Então, nesse equipamento aqui é o localizador, tá? Essa aba de rotina aqui, eu vou ter um localizador volumétrico. Sempre você vê Slice per Slab, vai ser um localizador volumétrico, tá bom? Quer tirar dúvida disso aqui? Você vem no tipo de sequência, tá? Uma dimensão aqui em 3D, tá bom? Então eu tenho aqui o número de corte, tá? O distance factor, tá? Que é o intervalo de um corte para o outro, o posicionamento, o isocentro, tá bom? A orientação, tá? Dessa sequência aqui é em sagital. A fase de codificação tá em AP, anterior-posterior. Phase oversample 0, aqui slice também, oversample entre cortes aqui também está 0. FOV head, tá? É o tamanho do FOV ali que eu vou inserir na imagem. Outra coisa importante aqui é a espessura do corte, tá? De mandar uma fatia, tá? Cada corte vai ter, cada imagem vai ter 1,6 milímetros nessa programação aqui. Tempo de repetição, que é o TR, tá? Tempo de eco, tá bom? Average tá com 1, tá bom? Se eu coloco 2 aqui, por exemplo, vai para 48, ele dobra o tempo, só que eu só tenho mais ou menos de 30 a 40% de qualidade de imagem. Minha imagem não está muito boa, não adianta ficar aumentando isso aqui, porque isso aqui aumenta muito tempo e nem sempre vai dar uma imagem satisfatória, tá? A concatenação são, vamos chamar assim, os pacotes, tá bom? Então, se aqui tivesse com TR, eu quero uma sequência T1 e chegou no 800, eu coloco 2 aqui, ele me divide automaticamente para 400 aqui. Duas fases, tá? De 400 milissegundos é o tempo de repetição que eu vou ter. Aqui é uma aulinha bem rápida, pessoal, bem básica, tá? A parte de contraste, tá? Tenho várias abas aqui, mas eu quero mostrar numa outra, porque essa aqui eu acabei pausando aqui, tá? Abortando, na verdade. Esse símbolo aqui está abortado e aqui esse símbolo está pausado. As bobinas aqui, escolha manual. O que eu tenho aqui? Ó? O fator de aceleração, tempo dessa sequência, tá? Aqui é a matriz, tá bom? Tamanho do voxel. Então ele está 1.6 com 1.6, 1.6, tá bom? Aqui é a relação sinal-ruído, tá? Essa anteninha aqui parece aquela barrinha de celular, né? Do Wi-Fi. Então isso aqui representa o que? Eu tenho que estar acima de 80 para ter uma imagem satisfatória, tá?
de 90 a 1, 1 é o ideal, tá? Eu tenho uma imagem de boa qualidade aqui, tá bom? Nada granulado, uma imagem de ótima qualidade. Vamos fechar essa sequência aqui e eu quero abrir esse aqui, ó, tá? Então eu tenho nesse dot aqui, eu tenho esse guia, tá? Essa imagem não está justa como o planejamento é, porque eu tenho que pôr esse bloquinho mais para frente. É só uma referência para quem vai fazer exame e poder programar, tá bom? Cortes axiais aqui do crânio, né? Então, joelho com esplêndio do corpo caloso, tá? Para fazer um axial verdadeiro do crânio. Ajusto o bloco tanto no sagital quanto no coronal. E aqui é o FOV, tá? Dentro da minha imagem axial que eu quero como que ela cai, tá? A fase aqui, essa setinha vai mostrar que está em AP, tá? Então eu venho aqui, ó, tenho um grupo só, perfeito, são 24 cortes, tá? Com um distance factor de 30%, 30% de 5 milímetros, cada fatia vai ter o que? 5 milímetros, então eu posso aumentar isso daqui até 30% disso aqui. Então aqui já está no limite, tá bom? A distância de um corte entre o outro vai ser de 1,5 milímetro. Aqui o TR, o tempo de repetição, tá? Acima de 1800, e nós temos aí então já uma ponderação em T2. Então um TR alto com tempo de eco alto, tá? 2 averages. Se eu colocar para 1 aqui e der Enter, vou dar um OK, ó, caiu para 1,27. Vamos manter o padrão aqui, tá bom? Para não perder sinal. Volta para 2,45. Ah, coloquei 1. O que acontece aqui? O que mudou? Relação sinal-ruído, muito baixo, tá? Então, nessa sequência precisa ficar aqui, que é o que o fabricante orienta a manter. Então, perfeito, tá? Número de cortes, o grupo, tá? Um bloco, número de cortes, distance factor, a posição da estrutura lá dentro, aqui a orientação T é uma orientação transversal, tá? As inclinações do bloco vai dar esses valores também. Fase de codificação vai estar em RL, tá? E o oversample aqui vai estar 0, tá? Porque a bobina é dedicada e não vai ter nada em volta do crânio ali, tá? O que é o oversampling? O oversampling ali, ele é uma região, tá? Dentro do meu FOV, olha aqui, então essa imagem, esse quadrado aqui é o FOV, tá? Bem pequenininho aqui, e esse quadriculado aqui é o oversample. O que ele faz? Ele faz uma leitura dessas áreas externas adjacentes aqui, para quê? Para que essa estrutura que esteja fora do FOV não seja replicada, ela não dobre, como nós chamamos a ressonância, dentro da imagem de aquisição que eu estou produzindo ali, que eu estou adquirindo. Tá? Então isso aqui é muito importante em exames de extremidades, abdômen, tórax, tá? Isso é muito importante, tá bom? Aqui está 0. Quanto mais eu aumento esse valor aqui, pessoal, lembra que é uma aquisição fora daquele meu bloco. Se é uma aquisição, demanda tempo. Então se eu aumento isso aqui, ó, vou colocar isso aqui, ó, para 40, vou pôr 50. Olha o tempo aqui, ó. Tá? Vou dar um OK, ele aumentou o tempo, tá? Então o oversample ele é aquisição também. Vamos deixar aqui 0 e zeramos, tá joia. Vamos clicar aqui porque ele mexeu no TR, tá? Então aumentou aqui, é a mesma coisa de aumentar o corte aqui, ó. 30 cortes, ele vai aumentar o tempo, tá? E aumenta o TR. Tempo de repetição aumenta também. Então, quando eu abaixo aqui para 24, que é o número de cortes ideal em média, ele não baixou o tempo. Eu tenho que vir aqui, tá? E ajustar aqui, ó. Tá? Esse equipamento ele sempre vai me dar aqui, ó, dentro da linha verde, o que eu posso fazer. No vermelho não é indicado, tá? O que tiver dentro do verde aqui é o que é indicado para essa sequência. Tá, joia? Então, concatenações, alto alinhamento, tá? E as bobinas que estão sendo utilizadas aqui. Então, contraste, tá? Vai falar algo comum. Então, aqui eu tenho algumas saturações, ó. Saturação de gordura, tá? Um fat set. Então, a saturação aqui pode ser weak, né? Ou strong, que é a saturação mais forte. Então, eu tenho o spare, tenho o fat saturation e tenho o standard, tá? Aqui ele me permite usar todas as saturações.
E o que está aqui entre esse símbolo aqui, tá? É o que ele não indica fazer, tá bom? Dark Blood, contrastes, o dinâmico aqui, eu posso fazer mensurações dessa região. Se eu aumentar isso aqui, ó, tá? Ele também aumenta o tempo. Estou aumentando estou repetindo aquela sequência, tá? Na resolução, então eu tenho aqui, ó, o FOV Ridge, FOV Phase, tá? Espessura de corte, e eu tenho aqui a base de resolução, tá? Que é a nossa matriz. Então aqui é uma matriz de 352 por 512. Trajetória dessa minha aquisição está em cartesiano, tá? E ele não indica fazer o blade é a hélice, a espiral, ok? Aceleradores eu tenho, na aquisição de crânio aqui, eu tenho o grappa e esse M-Sense, tá? Então aqui que ele indica, ele não indica fazer o M-Sense, tem que usar o grappa. Phase parcial Fourier, tá? Ele não deixa eu mexer também. Filtros, tá? Pulando para a geometria aqui, eu posso aumentar, colocar 2 blocos aqui. Quando eu vou fazer ossos longos, eu coloco 2 e eu vou fazer o alto alinhamento daquilo, tá bom? Quando eu estiver fazendo coxa, perna, vai ficar mais fácil de você entender, tá bom? Coxa, perna, braço, até mesmo antebraço, a gente faz em 2 blocos, tá bom? Para ter um melhor planejamento. Então nós temos aqui a parte do alto alinhamento, tá? Navigator aqui, não vou utilizar aqui a saturação, aqui é onde eu vou inserir bandas de saturação. No crânio eu não preciso, tá? Então aqui eu coloco quantas bandas de saturação eu quero, ok? A espessura dela, tá? A orientação dessa banda de saturação. Se fosse um exame de extremidades, eu coloquei aqui o setting goal, tá? 2 steps, né? Seriam 2 fases ou 3. Se fosse membros inferiores, aqui por exemplo, aqui um fêmur, né? São 2 blocos. A composição em linha, tá? Posso deixar nesse anjo? Posso usar o spine? Posso. O system aqui são as bobinas, da onde eu vou mover o meu FOV. Então aqui na questão de bobinas aqui, eu posso colocar a seleção de bobina, tá? Pode ser default, tá? Que já tem programado. Pode ser automática, então onde eu mover o meu bloco FOV ali, ele vai junto, tá? Ou se tiver gravado na memória, tá bom? Ou manualmente, posso escolher ali as bobinas, tá? O ajuste, então aqui o shim, tá? Para a gente fazer o ajuste do sim, ele vai do shim, ele vai ter alguns parâmetros que eu posso já deixar presetado aqui. O ajuste de volume, tá? Então aqui no crânio ele já vai deixar o shim bem fechado, 230 por 230. O que mais temos aqui? Na aba de crânio, tá? Enfim, aqui a sequência, tá? A sequência turbo, spin eco, tá? Dimensionado em 2D. Aqui nós temos o Ecotrans, tá? Ecotrans per slice, então 22. Se ele deixar eu diminuir, eu vou clicar aqui, demora um pouquinho, tá? Ele vai mostrar uma barra aqui embaixo. Vamos deixar aparecer. Dentro dessa barra aqui, ó, 22, 21 é o mínimo de Ecotrans que ele vai me permitir, que ele vai me orientar a diminuir. Isso aqui também baixa o tempo, tá? Então clico aqui, o tempo baixou alguns segundos. E aqui eu posso mexer também no fator turbo, tá? Então, se eu quero diminuir o tempo, eu tenho que aumentar o turbo, mas dentro da sequência ele vai deixar fazer o que eu quero, tá? Então aqui já está no limite. O Ecotrans. Então, o Ecotrans, para diminuir o tempo, eu preciso diminuir a quantidade de ecos, tá? E para diminuir o tempo, eu preciso aumentar o fator turbo. Então, se eu aumento o fator turbo, eu diminuo o tempo. E se eu diminuo o Ecotrans, eu também diminuo o tempo. Tá bom? Vamos para uma outra sequência aqui agora, de fusão. Dá um OK, tá? De fusão de crânio, pode ser feito de coluna, tá? De corpo. O que eu quero mostrar nessa aba aqui é essa aba aqui que não tem nas outras, que é a aba de difusão. Então, o modo, tá? da difusão, tá?
Então aqui, se fosse fazer uma tractografia, seria em MDDW, tá? Uma difusão convencional essa aqui, tá? Em 4 direções, monopolar, tá? E em 2 ponderações aqui, pesado em 2 pesos, tá bom? Se eu quiser aumentar aqui, eu ponho 3, vou dar um Enter, certo? Vou pôr aqui 1400, tá? Que é o peso, que é o que eu vou aumentar aqui, a ação do campo magnético sobre os átomos de hidrogênio, tá? Então percebeu que eu já dobrou o tempo. Se eu aumentar o average aqui para 5, olha lá o tempo, para 10. Então nós vamos tirar, deixar com 2. Pode entrar assim. E aí automaticamente ele volta, né? Então aqui é um padrão convencional de difusão do crânio para os estudos de AVC, tá? Uma coisa que é bem importante é que se o mapa DC estiver desabilitado, ele não vai gerar um mapa aqui. Então eu preciso fazer o que? Sempre deixar habilitado. Sempre vai estar, tá? Agora, se você mexer aqui, você pode perder o seu mapa de ADC. Aí ele tem um outro mapa, que é um mapa exponencial, tá? Outra coisa, cuidado aqui, ó. Aqui você vai inverter a escala de cinza. Se você clicar aqui, ele vai inverter a apresentação da imagem. Então, tem alguns parâmetros que é bom ficar atento para você não modificá-los. Sequência, a sequência resolve, tá? Nos equipamentos Siemens, em 2 dimensões, tá? Vamos passar para uma outra sequência agora aqui, que esse coronal trigger que a gente usa para fazer abdômen. Então, eu vou direto na aba Físio, tá? Sinal, tá? O sinal dessa imagem eu posso captar pelo eletro, pelo pulse, tá? O trigger respiratório ou um trigger externo. Se eu for fazer em apneias aqui, por exemplo aqui, ó, vou no pace e vou por apneias. Então esse valor de 49 segundos é dividido em 3 pacotes aqui, tá? Em 3 fases de aquisição, certo? Se eu colocar 4, eu vou dividir aqui, vai dar mais ou menos 12 segundos, até 27. Porque esse número aqui corresponde ao número de slices que tem aqui, tá bom? Então voltando lá para o físio, tá? Então um abdômen trigado que a gente fala, a gente joga o trigger aqui, ele vai gerar uma caixinha azul, tá? Que vocês vão ver eu fazendo o planejamento, tá? E eu vou colocar ele aonde? Lá na cúpula, tá? Do fígado. Que ele vai fazer o que? Ele vai sincronizar um gatilho ali, que é esse trigger. Ele vai fazer vários disparos. E no melhor momento ali, ele vai fazer uma aquisição de imagem daquela região que eu planejei, tá? Sem que aquela imagem fique tremida, fique borrada. Então, eu tenho um pulso, tá? Do trigger aqui. São 4 pacotes, mas aqui ele vai trigar automaticamente com a respiração. Se eu deixar sem, ele vai rodar, tá? Em uma apneia única, tá? Esses 49 segundos que não é indicado. Ok? Então, legal. Vamos pegar aqui uma outra sequência agora. Bom, a sequência aqui, um Sinintruff de eixo curto. Então eu coloquei nessa aula aqui algumas sequências diferentes aqui para a gente ver como que elas são apresentadas na aba de planejamento, tá? Então o Cine eixo curto aqui dá uma prévia. Isso aqui eu já disse que eu posso mudar essas fotos, tá? Posso substituir. Então o corte de eixo curto do coração aqui nessa vista axial, nessa vista coronal e nessa vista sagital. Então vamos lá. Então eu tenho 12 slices, tá? Para me cobrir a área cardíaca ali. Em 5 apneias. O que eu posso fazer? Eu posso colocar 12 apneias, tá? Então cada corte aqui vai ser feito em uma apneia, tá? Então é indicado para pacientes que têm dificuldade de manter a respiração por mais de 10 a 15 segundos. E aí você vai dividir, tá? Esses 4.14 por 12, que vai dar o tempo de cada apneia. Bom, outro ponto importante aqui, tá? Nessa aba físio, eu vou usar o eletrocardiograma retro, tá?
E eu posso usar qualquer um outro aqui. O retro é o melhor no equipamento da Siemens para a gente trabalhar. Tá? Não vou usar o trigger, eu vou usar o retro. O pulse também eu vou usar o retro. Tá? Aqui é monitorização cardíaca, tá? Que vai aparecer para você aqui quando a gente estiver fazendo esse exame. Tá? Então lá está zerado, porque não tem ninguém deitando no equipamento. 12 apneias, tá? E aqui eu vou pôr aqui a detecção de arritmia em todo o tempo. Então ele vai ficar com uma onda aqui, tá? Trigando aqui a frequência cardíaca do paciente no eletro. E aí eu vou capturar o ciclo aqui. Quando? Eu vou capturar o ciclo quando tiver um sinal vermelho aqui, é arritmia, eu não quero ele. Tudo verdinho aqui na minha onda, eu venho aqui e capturo o ciclo, tá? Outra coisa importante para exames cardíacos, ó, 30 fases, tá bom? Vai ser calculado. Então ele vai repetir 30 vezes nessa apneia aqui para que eu tenha uma imagem dinâmica do coração, tá? Então eu posso ir tanto de 3 a 128, tá bom? 30 é o mínimo e já fica excelente. Então é isso que a gente precisa programar, planejar nos estudos do coração, por exemplo, tá bom? Então sempre ficar de olho se as fases tá em 30. Se você mudar o pulse aqui, ó, por um pulse trigger, tá? Ó, já não consigo mexer nisso. 12 segmentos, tá? Não consigo mexer em mais nada aqui, ó. Entendeu? Vamos pôr aqui o pulse retro, ó, 30 fases, beleza. Vamos pegar um outro aqui, um trigger externo. Então eu perco aqui, ó, essa referência que eu preciso. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar no pulse no eco retro com 30 fases em 12 apneias, que seria o mesmo que essas 12 concatenações, tá? Ou apneia aqui, né? Brief holds, ok? O meu sinal em relação ao ruído tá ótimo, e o tempo dessa sequência aqui. Então no coração, o exame de coração ele completamente é feito em apneias. Então o que precisa, tá? As sequências mais demoradas, né? Então o em eixo curto, tá? O double ou o triple, que são feitos em eixo curto. O restante é um pouco mais rápido, 1 minuto, tá? Então essas sequências têm que ser bem planejadas aqui. Tem que conversar com o paciente, ver se ele aguenta segurar a apneia, tá? Para você poder ter um bom planejamento tanto lá na hora de posicionar o paciente quanto na hora de planejar aqui, tá ok? Bom, pessoal, enfim, o que eu queria mostrar para vocês aqui sobre a plataforma, né, desse equipamento, tá? Os parâmetros servem para praticamente 90% dos outros equipamentos, tá bom? Isso aqui não vai mudar muita coisa não. Isso aqui é o básico que você precisa saber quando você aumenta a corte, quando você abaixa a corte, tá? O que você pode diminuir daqui para cá, tá bom? É bem importante. Então aqui, ó, eu posso aumentar aqui até 30% aqui, ó, tá? Mas a gente não faz isso não, vamos manter o que o padrão da instituição já tem, certo? Bom, perfeito. Então, orientações, né? Então, cuidado para não mexer aqui nos parâmetros, que aí você vai mudar a apresentação da imagem, tá bom? Você pode mudar de coronal, tá? Para transversal. Então, cuidado aqui, planejou o corte, olha aqui os parâmetros, ajusta a apneia, tá? E é isso aí, pessoal, tá bom? Quando vai fazer os realces tardios do coração, quando for trabalhar a parte de realce tardio cardíaco, o que vai acontecer? Quando depois você pega o TI, você vai vir aqui na aba de contraste, vai achar o TI, o TI, né? Tempo de inversão do músculo cardíaco para ele ficar pretinho, e aí você vai adicionar aqui, vai aumentar de 10 em 10, de 20 em 20, tá? Você vai aumentar o TI aqui, vai vir na aba Físio, vai capturar agora aqui no TI, você vai usar o ECG Trigger, tá? Vai capturar o ciclo cardíaco aqui e vai dar um gol, tá? Para fazer a aquisição daquela imagem, tá bom? E tudo em apneia, perfeito? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado dessa aula aqui sobre os parâmetros em RM, de uma forma bem básica, para você não
Não ficar só naquela de aumenta o bloco daqui até aqui, tá? Então aqui nós temos os reais tardios. Então o que é preciso? Conduzir dessa forma, tá? Então a ideia dessa aula aqui é de você saber o que você pode melhorar nos parâmetros ali, tá bom? Então nós começamos o curso. A gente vai falar no curso sempre onde começa e onde termina o bloco, quantos cortes vão, tá? Algumas dicas. E essa aula introdutória aqui é para você saber, dentro daquela sequência que a gente está fazendo, que a gente está planejando, o que é que está sendo alterado, tá bom? Para você não ficar perdido assim no meio das aulas. Então agradeço você ter me acompanhado até aqui, um forte abraço, que Deus abençoe.